Está no ar a nossa e vossa programação. Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Direção, apresentação, presbítero João Alegre. Na sonoplastia, minha neta Ashley. Se você quiser nos convidar para levar uma palavra na sua congregação, é só nos convidar. E-mail na descrição do vídeo. E iremos com prazer. Amém e amém. E se você está gostando do nosso canal, use, escreva, deixe o seu like e favorito. Amém? Então agora nós vamos fazer uma oração e após a oração nós iremos falarmos a palavra de Deus e o tema o qual nós iremos falarmos é mulher virtuosa, que está registrado em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa. Vamos orar e após a oração nós iremos explanarmos a palavra de Deus. Bondoso eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por esse momento glorioso, o qual iremos explanarmos a Tua palavra. Usa-nos como canal de bênção, abençoa os ouvintes do nosso canal do YouTube, abençoa todos, aqueles que estão, Senhor, conosco, ouvindo a Tua palavra, abençoe, aqueles que não estão ainda, fale para os outros, para que eles propaguem a nossa programação, para que cresça a popularidade ouvindo a nossa programação, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Propague a palavra, fale para os seus irmãos, para as suas famílias, que tem uma programação, até aqui nos ajudou o Senhor, que é transmitida pelo presbítero João Alegre, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, que está no YouTube, levando a palavra genuína para todos ouvirem. Deus abençoe, meu Pai, todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas que estão enfermos nos hospitais, cura, liberta, que estão nas cadeias públicas, salva, liberta, meu Pai, faz obra maravilhosa nas unidades da FEBEM, que estão nos asilar. Ô Pai querido, tem misericórdia dessas vidas. Aqueles que perderam a estima, estão jogados na sarjeta, reabilite essas vidas, Jesus. Tu és poder, Tu és graça, bondade e misericórdia. Me abençoa, dá-me saúde, resolve meus problemas, abençoa o pastor José Marcelino, abençoa o pastor Bezerra, abençoa o pastor Pereira, abençoa o pastor José Wellington, abençoa todos os pastores, abençoa o irmão Joabe, cura ele, liberta ele da vida e saúde para ele ser bem feliz. Abençoa minha companheira, abençoa minha filha Karina, Gessé, a Sofia e Ashley, abençoa todos nós e abençoa nossos ouvintes que estão nos ouvindo, Senhor, através do canal YouTube, da nossa programação. João Alegre, abençoe da vitória em nome de Jesus. Amém. E agora nós iremos pregarmos a palavra de Deus. Tema, como eu já frisei, mulher virtuosa. Provérbio 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? Já inicia com uma pergunta interrogativa. É difícil, né, meu filho? Principalmente hoje em dia. E hoje está difícil de achar uma mulher virtuosa. Quem achará? Quem achar está feliz. Seu valor muito excede o rubins. Tem um valor muito extraordinário uma mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, ela tem qualidades de sobra. Ela cuida da sua casa, zela dos seus filhos, zela dos netos, zela da nora, do genro, aconselha, chama, exorta, tem autoridade. Tudo isso é o padrão de uma mulher virtuosa. Ela tem todos esses predicados. Trabalhadora, zelosa, econômica, entendeu? Ela vela da sua casa, cuida. Ela é uma bênção para toda a família e também é um exemplo para os vizinhos. Resumo desse verso. Provérbio 31:10. Tem o primeiro
tem Itiá e tem... Resumo desse verso. Este verso descreve a esposa e mãe ideal. Toda a sua vida converge para um reverente temor de Deus, compaixão pelos necessitados e dedicação e amor à família. Certamente nem toda esposa e mãe tem todas as qualidades declaradas aqui, mas toda esposa deve procurar servir a Deus, a sua família e ao próximo conforme os talentos e os recursos materiais que Deus lhe deu. Ela não é uma pessoa que vê a pessoa necessitada, ela se esforça para ajudar, porque a palavra de Deus diz que aquele que pode ajudar e não ajuda, peca. Então é bom dar. Quem dá, Deus está vendo e Deus abençoa e dá em dobro. Uma mulher maravilhosa, educada, que tem educação, que vai para a igreja, é zelosa, cuidadosa e zela das coisas de Deus, leva seus netos, sua família, convida para ir para a igreja. É uma bênção das mãos de Deus. Então vamos em frente. Nem toda esposa e mãe tem todas essas qualidades declaradas aqui, mas toda esposa deve procurar servir a Deus e a sua família e ao próximo, conforme os talentos e os recursos materiais que Deus lhe deu. Significado: mulher virtuosa, excelência, moral, probidade, retidão, casta, honesta, disposições, contentes do espírito, as quais por um esforço da vontade inclina à prática do bem. A fé, a esperança, a caridade, são estas características da mulher que está sempre pronta para o bem. É incansável, perseverante até o fim, não desanima, nunca perseverante até o fim. Não desanima, nunca, firme na fé. Oh, maravilha! Isso é maravilhoso. Ainda Provérbios 31 e 30. Enganosa é a graça e vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que maravilha! Eu quero refrisar esse verso. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31 e 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louva nas portas as suas obras. Provérbios 31 e 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Ela zela, ela cuida, ela tem muito cuidado no falar, no olhar, ela tem vigia, ela olha e vigia. É como diz a palavra do Senhor: olhai, vigiai e orai, para não cair em tentação, porque está cheio de pessoas que quer ver a derrota dos casais, entendeu? E precisa ter cuidado, para não cair nas armadilhas do diabo. Então, 31 e 31 de Provérbio. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louva nas portas as suas obras. 38 e 26. Abra a boca com sabedoria
e a lei da beneficência está na sua língua. Eu refrisei esses dois versos, que é para as irmãs e os irmãos e os ouvintes entender bem o linguajar desta palavra maravilhosa. 31 e 27. Olha pelo governo de sua casa e não como o pão da preguiça. Ela olha pelo governo da sua casa, que é o seu esposo, que ela zela, ela é cuidadosa do seu esposo, porque tem mulher, meu irmão, que é uma coisa horrenda. O marido não tem nem desejo de voltar para casa. Sabe por quê? Porque quando chega em casa é só contenda, é uma coisa horrenda, é uma ciumeira. E ciúmes é complexo de inferioridade e falta de capacidade. O ciúme é uma coisa horrenda, isso é diabólica. Isso começou no trono celestial, quando o inimigo das nossas almas planejou e ludibriou toda uma parte dos anjos lá na glória. E depois ele se achava que ele era maior do que Deus e dizia, e subirei e me entronizarei nas alturas, querendo dizer que ele subia mais alto do que Deus e sufocava Deus. E Deus é onisciente, entendeu? Não adianta querer enganar Deus, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é tudo. E quem vai enganar Deus? Nossos pensamentos, amanhã, Deus já sabe o que nós vamos falar. Mas graças a Deus, meus queridos irmãos, que Deus jogou ele de lá e ele está entronizado aí, trabalha noite e dia para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então a mulher precisa vigiar. Ciúmes é falta de capacidade e complexo de inferioridade. É uma coisa horrenda. É terrivelmente um casal que tem essas qualidades poderá viver, porque é uma coisa terrível mesmo. E agora nós iremos para Efésios 5 e 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Resumo desse verso: mulheres, sujeitai-vos sujeitai-vos. A esposa tem a tarefa dada por Deus de ajudar o marido e de submeter-se a ele. Seu dever para com o marido inclui o amor, o respeito, a ajuda, a pureza, a submissão, o espírito manso e quieto e o ser uma boa mãe e dona da casa, zelosa. Submissão da mulher ao marido é vista por Deus como parte integrante da sua obediência a Jesus como o Senhor. Então, meu querido e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, a mulher precisa ter esses predicados. Isso é a palavra de Deus. É Deus que deixou todo esse requisito para a mulher se enveredar e o marido também, para ser unido. Não é qualquer coisinha que já vai fazendo uma contenda, um negócio terrível, que o inimigo, ele quer uma brecha para entrar. Então fecha as portas para que ele não penetre. A porta da boca, não é as portas da casa, entendeu? É a porta da boca, porque a língua tem muro e antimuro e ela escapa. Então a pessoa tem cuidado. Quando vai falar, primeiro fecha a boca, leva lá para o pensamento, faz uma análise para poder falar. Então é isso. A mulher sábia, ela tem todos esses predicados: obediência a Jesus como o Senhor, como o Senhor Jesus. Efésios 5 e 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do nosso corpo.
Resumo desse verso: marido, cabeça, marido e cabeça. Deus estabeleceu a família como a unidade básica da sociedade. Toda família necessita de um dirigente. Por isso, Deus atribuiu ao marido a responsabilidade de ser cabeça da esposa e família. Sua chefia deve ser exercida com amor, mansidão e consideração pela esposa e família. A responsabilidade do marido que Deus lhe deu de ser cabeça da mulher. É Deus que deu essa responsabilidade. E o marido tem que tratar bem a esposa, a família, ser um exemplo para o genro, para a nora, para os vizinhos, enfim, onde trabalha, em todo lugar. Ser um bom marido, educado, ser uma bênção nas mãos de Deus e falar do amor de Jesus. Quando tem qualquer problema de casais, se quiser um conselho, ele vai e fala. Eu estou me referindo a homem de Deus, homem que tem o temor e o conhecimento da palavra para levar uns conselhos desse para o lar daquelas pessoas que está em contenda, uma guerra travada, para que o inimigo seja repreendido e ele chega ao conhecimento da verdade para se unificar num só Espírito, numa só fé e num só Deus, e dar exemplo para a família, para que a família diga: meu pai, minha mãe é uma bênção nas mãos de Deus. Então, são esses atributos que Deus quer e deu para o casal e a família. A família é uma coisa maravilhosa que Deus fez para ser uma bênção. Primeiro item: a mais alta posição da mulher é sua verdadeira dignidade. Está no lar como esposa e mãe piedosa. Primeiro item: a mais alta posição da mulher é sua verdadeira dignidade. Está no lar como esposa e mãe piedosa. Ele não poderá ter maior alegria, realização interior, bênção ou honra do que a de tornar-se esposa e mãe cristã, dar à luz a filhos e criá-los para viver para a glória de Deus e continuar sempre fiel ao seu Salvador. Segundo item: a honra e a dignidade de ter filho não deve ser desprezada pelos cristãos. Foi pelo ato de dar à luz a um filho que Maria trouxe a salvação ao mundo. Graças a Deus. Está vendo, meus queridos? A salvação foi através de uma mulher que teve um filho. E se a mulher não tem filho? Jesus, Deus, aquelas mulheres que não tinham filho, que era estéril, Deus teve plano em Ana, em Sara, mudou de nome, de Saraí para Sara, para a grande nação. Abraão, aquela idade que ele já estava, não tinha jeito mais, teve filho, e assim sucessivamente. É uma bênção, meu filho, ter filho. Eu sou feliz, eu tenho um casal de filhos, mas graças a Deus por isso, que eles são bênção, não dá trabalho, estão parados na igreja, estão fora da igreja, mas Deus vai trazer de volta, eles são de Jesus, graças a Deus. Então vamos em frente. A sociedade cultural e a igreja que comprometem ou retiram, ou rejeitam o propósito de Deus para a mulher, rebaixando assim a família, o lar e a maternidade cristão, sofrerão cada vez mais a desintegração dos seus casamentos, famílias e sociedade. Então veja que se a pessoa não tem família, né, e vai se tornar uma pessoa triste, abatido, não ter um filho para depois ter um neto,
não ter uma filha para depois ter uma neta ou um neto também, e crescer a família e multiplicar e ser bênção. Tem que ter uma linhagem, a linhagem de João Alegre. Eu já tenho 2 netas, já tenho uma filha, uma mulher, que é Karina, e tem o Gessé, que é homem. Então, eu já tenho 2 netinhas, que é uma benção. E agora a Este já está sendo aqui na nossa programação a sonoplasta. Ela está ajudando, ela toma conta do computador aqui, e ela faz tudo, eu só falo. E ela que põe casa em ordem, e eu chego aqui, só chego aqui quando a comida está toda pronta para transmitir a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa vida. Então isso é maravilhoso, eu me sinto feliz. 4º item, essa palavra dirigidas às mulheres cristãs não visam rebaixar as solteiras, nem estéreis. A fé, o amor e a santidade de tais mulheres pode ser tão grande como entre aquelas que têm filhos. Entendeu? A mulher, se for da vontade de Deus, ela pede. Às vezes tem mulher que não pode ter filho. A Bíblia relata que tinha umas que não tinha, não vou citar não agora porque. E elas tiveram filho, foram bênção na mão de Deus, né? Teve uma jovem que Deus teve um plano de nascer um filho que não foi nem usada não teve relação sexual com o homem. Foi o próprio Espírito Santo que gerou no ventre de Maria, a Virgem Maria, e nasceu depois seu filho Emanuel, traduzido Deus conosco, para quê? Para salvar a humanidade perdida. Amém? Então, a mulher virtuosa é uma coisa maravilhosa. Porque ela cuida, a mulher virtuosa. Quem achará? É uma interrogação. É difícil de achar com essas características, com essas qualidades, sem ciumeira, sem contenda, zelosa, trabalhadora, cuida da família, casa adornada, limpinha, cheirosinha, esperando o marido com já a janta pronta, a toalha do lado, a roupa para ele tomar seu banho. Isso é bênção. Isso aqui é uma mensagem de conselho que Deus deu na sua palavra para as mulheres, para a família, porque a família é uma coisa sagrada de Deus. Deus tem tanto cuidado das famílias que deu de presente seu filho para morrer no nosso lugar, para que a família se unifique num só Espírito, numa só fé e num só Deus, que é Jesus Cristo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus queridos, que Deus abençoe, e a nossa mensagem neste momento está registrado em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa. Eu já frisei aqui o que é mulher virtuosa. Este verso descreve a esposa e mãe ideal. Toda a sua vida converge para um reverente temor de Deus. Tá vendo? Então é isso aí. Deus quer isso. Nós vamos orar, e após a oração nós iremos encerrar. Que Deus abençoe por esse conselho maravilhoso que serve para mim e para a juventude, para os casais, para a família, porque Deus ama a família de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para nos unificar, sermos um só corpo e uma só fé em Jesus Cristo. Bondoso eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse conselho maravilhoso, que a mulher virtuosa tem essas qualidades, e aquelas que não têm, precisa ter, para que haja paz, haja crescimento na família, com a educação, com a pureza, com a santidade, que seja uma bênção. Deus abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, os ouvintes, toda a nossa família, dando uma noite de paz e alegria. Em nome de Jesus, abençoe os pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores,
Em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, dá-nos uma noite de paz. Ao deitar e ao levantar, seja conosco, como disse o salmista. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Que o Senhor nos sustenta a todas as famílias, dando uma noite de paz, proteção, para que amanhã tenha um dia vindouro, para caminhar rumo à Canaã celestial. Amém e amém.